Boa noite a todos. Que a graça preciosa de Jesus Cristo esteja com vocês nesta noite, que você se sinta acolhido. Sejam bem-vindos à nossa comunidade de fé. Juntos nós iremos hoje cultuar ao Senhor, nós iremos entoar louvores ao nome dEle e também estudarmos as Escrituras Sagradas, porque nós precisamos da palavra de Deus, tanto quanto nós precisamos do alimento físico. Sejam bem-vindos. Eu quero cumprimentar as pessoas que já entraram aqui na nossa sala. Pastor Marcelo Centeno recebe o nosso abraço aí em Navegantes, o casal 20, Carlito e Célia, Deus abençoe vocês, também o Tiago, o Pedrinho, o Rodrigo, Jossi, que Deus abençoe a vida de todos vocês, sejam bem-vindos aqui na nossa live, nosso estudo bíblico. Eu estou tentando atualizar aqui o meu celular para que eu possa ver as mensagens de todos vocês, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência aí comigo. Se vocês puderem, por gentileza, avisar e dar um feedback de como está a imagem e também o áudio para a gente, por favor, nos ajudem. Eu não consegui habilitar aqui os comentários. Vamos orar? Aonde você estiver e como você estiver, por gentileza, feche os teus olhos. Esse é o momento em que nós vamos consagrar esse período ao Senhor. Nós vamos invocar a presença do Espírito Santo e intercedermos para que Ele nos abençoe, para que Ele nos ilumine, nos inspire. Eu quero desde já cumprimentar todos vocês que estão chegando agora. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a sua vida. É uma alegria tê-los conosco. Alexandre, lá de Londrina, a Pati, sua esposa, o pequeno Davi. Deus abençoe vocês. Me parece que o Marcel, a Letícia e as crianças lá em Gaspar. Deus te abençoe, Marcel. Um grande abraço, saudades de vocês, meus irmãos. Pai querido, nós estamos nesse instante nos preparando para apresentarmos a Ti nosso culto de adoração, Senhor. Nossa devoção, a nossa entrega, e também, ó Deus, estudarmos as Escrituras Sagradas. Muito obrigado por esse período tão precioso. Muito obrigado pelas Tuas dádivas. Muito obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Senhor, glorifique o Teu nome. Senhor, nos abençoe nesta noite. Ó Deus, esteja conosco. Tudo, ó Deus, o que falarmos aqui, ó Deus, tudo que cantarmos, as orações, sejam recebidas pelo Senhor. Abençoa-nos de uma maneira especial, ó meu Pai, iluminando a nossa mente e o nosso coração para as verdades mais profundas que existem, concernentes à pessoa bendita de Jesus Cristo. Alivia as tensões de todos os que estão nos ouvindo nesta noite, Senhor. Todos aqueles que entrarão neste espaço virtual, oh, meu Deus, todos aqueles que assistirão posteriormente este estudo bíblico, alivia as tensões, ó Deus, as ansiedades, as angústias, as preocupações
profundas. Nós pedimos isso ao Senhor. Atende, Senhor, a nossa oração. Esteja conosco, nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Nós iremos cantar nesse instante uma canção que fala sobre as obras do Senhor, as nações, os reinos, os povos, conhecendo a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós estamos estudando todas as quintas-feiras o livro de Atos dos Apóstolos, este evangelho que saiu de Jerusalém e chegou até Balneário Camboriú, este evangelho glorioso que chegou até nós, e nós temos a missão e a incumbência de levar adiante esta grande mensagem, esta portentosa mensagem que veio e que transformou a nossa vida. A nossa vida foi transformada por uma mensagem gloriosa. Desde já, eu peço para que você desligue os seus aparelhos eletrônicos, desabilite, as notificações e pegue a sua Bíblia e se prepare para estudarmos as Escrituras, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, tá bom? Enquanto isso, cantaremos: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Gratidão a Deus pela vida do Renan, da Jéssica,
pela vida do Mineiro, da Patrícia. Que Deus abençoe a vida deles, a disponibilidade de estarem aqui nesta quinta-feira, cultuando ao Senhor. Recebam o nosso abraço, queridos. Vocês que estão chegando agora, estou vendo a Renata, o Regis. Que Deus abençoe a família do Regis e da Renata, o Theo e também o Henry, a minha cunhada Amanda, o Ronaldo, lá em Arapongas, Dona Tânia, os familiares, os papais, o papai e a mamãe do Tiago. Que Deus abençoe vocês aí na cidade de Arapongas. Mais uma família aí do norte do Paraná. Ô norte do Paraná, ô terra vermelha, terra abençoada. Queridos, nós vamos ler a Bíblia, Atos dos Apóstolos. Peguem as suas Bíblias, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. É o texto que nós chegamos hoje para estudarmos as Escrituras. Vamos ler do primeiro versículo até o 10º, tá bom? Na semana que vem, do 11º e os subsequentes. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo chegado pelas regiões mais altas, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome de Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Olha o nome do dono da escola, Tirano. Eu não sei se a mãe dele colocou esse nome nele ou foi os alunos que colocaram o nome desse professor, Tirano.
Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Amém. Pai, nós oramos mais uma vez e invocamos a presença do Teu Espírito entre nós. Queremos, ó Deus, aprender, queremos comungar com o Teu Espírito, queremos receber Cristo cada vez mais em nós, queremos ter mais de Cristo, conhecer mais a Cristo e também o Teu Espírito. Oh, meu Pai, glorifica o Teu nome nesta noite, abençoa-nos. Nós oramos e confiamos inteiramente na Tua palavra e no Teu Espírito. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui dando início à terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo empreendeu 3 grandes viagens, plantando igrejas. Eu já disse, volto a repetir, que começar novas igrejas é o método eficaz para que a igreja cumpra a grande comissão de Jesus Cristo. E qual é a grande comissão? Vocês devem se lembrar. E aqueles que têm dificuldades para lembrar, a grande comissão é esta. Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, diante disto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ensinado a vocês. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a grande comissão de Jesus: enviar a sua igreja a todas as nações, etnias da face da terra, e chamar os homens ao arrependimento, chamá-los ao discipulado, a uma nova maneira de viver, seguindo a Jesus, tornando-se discípulos de Jesus, e ensinar às pessoas todas as coisas que Jesus ensinou. Essa é a tarefa da igreja. E plantar novas igrejas é o método para alcançar isto. E Paulo agora está em Éfeso, cidade importantíssima do Império Romano. Estava entre as 5 maiores cidades do Império. Uma população estimada em 500 mil habitantes. Maior do que muitas cidades nossa hoje. É um grande centro comercial e religioso. Em Éfeso, na semana que vem nós vamos ver isto, havia o grande templo da deusa Diana, que era na verdade, o maior templo religioso do mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo. E é nessa cidade que Paulo se dirige agora, na sua terceira viagem missionária. Vocês se lembram muito bem que durante a segunda viagem missionária, Paulo planejou, fez planos para ir a Éfeso, ao continente asiático, que é o território que compreende a atual Turquia. Mas o Espírito Santo não permitiu que Paulo fosse para lá. Agora o Espírito Santo permite. E Paulo se dirige a esse grande centro. E é o local onde Paulo permanece por maior tempo. Ele fica um total de 3 anos em Éfeso. E Éfeso, posteriormente, após a visita de Paulo, tem uma igreja muito forte lá e se torna o grande centro do cristianismo antigo. Tirando de cena a igreja de Antioquia, na Síria, Éfeso se torna o grande centro de todo o cristianismo durante aí uns 3 séculos. Tá bom? E hoje nós vamos ver como que essa igreja
como que essa igreja surge, como que essa igreja nasce. Tá bom? Vamos lá. Versículo de número 2. Paulo encontra, na verdade, ali 12 homens na sinagoga de Éfeso. Sinagoga é o lugar onde os judeus se reúnem para escutar e ouvir, estudar, na verdade, as escrituras. Paulo, como seu método missionário, ele sempre procura uma sinagoga para ali debater com os judeus e mostrar aos judeus que Jesus Cristo é o Messias. E ele encontra 12 homens em especial. E olha só, ele certamente percebe que esses homens têm algum conhecimento de Jesus, porque certamente eles foram instruídos pelo Apolo. Nós vimos a história do Apolo na semana passada, e Paulo faz uma pergunta a esses 12 homens: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele não pergunta: vocês acreditam no Espírito Santo? Ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta desses homens ao apóstolo Paulo foi essa: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Esses homens não eram cristãos. Eles certamente escutaram alguma coisa sobre Jesus, mas eles não eram cristãos. E Paulo percebe, eu gostaria muito que o Lucas dissesse como que o Paulo tem essa percepção de que faltava-lhes o Espírito Santo. O que Paulo observou para fazer essa pergunta? Certamente eu deduzo de que a vida, o comportamento, as ações deles não condiziam com alguém a quem o Espírito Santo habita. Porque há uma grande verdade, queridos: em quem habita o Espírito de Cristo, essa pessoa tem uma vida diferente. Paulo percebe isso e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Porque me parece que vocês não têm essa experiência com o Espírito. Eles, certamente, a resposta deles é desoladora. Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. E não é culpa de João Batista, porque João Batista foi alguém que pregou uma mensagem chamando o povo ao arrependimento, mas João Batista fala sobre a pessoa do Espírito Santo, porque ele diz que uma das obras de Jesus é batizar com o Espírito Santo. Mas esses discípulos nada sabem sobre o Espírito. Eles não sabiam sobre a dádiva que o Espírito Santo concede aos que creem em Cristo, que é, entre elas, inúmeras dádivas, dons e presentes, é o novo nascimento. E para isso eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Ezequiel, capítulo 36, e o versículo de número 25. Nós vamos ver um dos aspectos da obra do Espírito Santo no interior de cada pessoa. Ezequiel 36 e 25. Deixem o dedinho em Atos, se você está com a Bíblia impressa. E vamos comigo, Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Este é um texto que os presbiterianos gostam muito, porque fala do nosso modo de batizar. E agora no frio é o preferido, por aspersão. Pensou mergulhar na piscina gelada agora? Ezequiel 36 e 25. Os profetas de Israel anunciaram com antecipação a obra do Espírito Santo na nova aliança. Olha o que ele diz: então aspergirei água pura sobre vocês,
A água é um dos símbolos do Espírito Santo. E vocês ficarão purificados. A obra do Espírito é purificar o coração humano de todo pecado. E eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. É o Espírito Santo quem limpa o coração humano das impurezas do pecado e remove os ídolos do coração. Eu lhes darei um coração novo. Olha que coisa extraordinária. Em lugar do coração humano de pedra, endurecido, embrutecido pela maldade, pela dureza, pelo pecado, pela insensibilidade, o Espírito Santo promete um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. É melhor não cantar, né? E porém, dentro de vocês, um espírito novo. É um espírito com letra minúscula. É um novo ânimo, nova disposição, novos desejos. Quando isto ocorre, o homem ou a mulher passa a amar aquilo que antigamente odiava e passa a odiar aquilo que outrora amava. Ele amava o pecado, odiava a santidade. Quando isto ocorre, há uma inversão. Ele ama aquilo que outrora era tão estranho para ele. E ele odeia aquilo que lhe era antigamente tão familiar. Uma nova disposição, novos desejos, novos apetites, novas aspirações, novos sonhos. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E agora o versículo 27. Porém, dentro de vocês, o meu Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo agora habitando dentro do cristão. Hoje pela manhã, enquanto eu lia a minha Bíblia, aproveitando o silêncio raro da minha casa, tanto dos vizinhos, tantos ruídos externos, como os ruídos internos das crianças, eu meditei sobre o fato do Espírito Santo habitar dentro de mim. E eu fiz um contraste com a humilhação de Cristo, lendo Filipenses 2, o fato de Jesus ter descido aos níveis mais baixos da existência, que Paulo retrata Jesus glorioso nos céus, e ele se torna humano, se torna um servo, um escravo, se torna alguém submisso, indo para a cruz, e desce aos níveis mais baixos da humilhação, para que depois Deus o exaltasse. E eu pensei no Espírito Santo também, na sua humilhação, porque ele veio morar dentro de mim. Ele veio conviver com as minhas mazelas, com os meus maus pensamentos, maus sentimentos, e ele é santo, e ele suporta isto por amor. O Espírito dentro de nós. Dentro de nós. Esta semana, minha esposa ligou para um casal de missionários da nossa igreja que estão trabalhando na cidade de Coari, no Amazonas. É um casal já idoso. Eles responderam o chamado de Jesus e saíram da cidade deles e foram para Coari, no interior do Amazonas, para plantar uma igreja lá. Helena e o Jorge e a Helena. E nós conhecemos esse casal
e ficamos sabendo de que eles foram acometidos pelo coronavírus. E a Eliane ligou para eles, para conversar e perguntar como que eles estavam, se estavam precisando de alguma coisa. E eu me recordo que ela gravou um áudio respondendo a Eliane, e houve uma fala dela que me mexeu muito comigo. E todas as vezes que nós vamos abençoar alguém, nós somos abençoados. E eu fui profusamente abençoado pela fala da missionária Helena. Ela falou que muitas pessoas da igreja dela foram acometidas. A filha, o genro, que estão morando lá com eles agora, e a neta, inclusive ela, e ela tem muitas comorbidades. Sabe o que ela disse? Eu não temo. Eu não temo porque Cristo está... Quando ela foi falar, Cristo está comigo, ela disse, não, Cristo está em mim. E o que suceder disto é lucro. Porque Cristo em mim. Eu falei, pronto. Essa entendeu. E ela me abençoou com a sua fala. E a Eliane pediu desculpas em outro áudio, porque enquanto conversava com ela, as crianças estavam gritando de um lado, de outro, e gritaram bastante. E ela replicou com outro áudio dizendo, você não sabe o quanto que os gritos dessas suas crianças me abençoaram. Eu tive saudade dos meus filhos, da infância deles e dos meus netos. E o barulho, os gritos aí das suas crianças me fez bem para a minha alma. Por favor, grave um vídeo dessas crianças gritando e mande para mim. E eu estava cansado já de ouvir os gritos das crianças. Cristo em mim, o Espírito Santo em mim. Porque o Espírito em mim, ele forma Cristo. Porque a gente teria que ter muito tempo para falar sobre a obra do Espírito Santo em nós. Mas o ministério do Espírito Santo é mediar Jesus em nós. João Calvino dizia que ele traz tudo o que tem de Cristo para dentro de nós. Pense nas riquezas insondáveis de Cristo, que Paulo fala em Efésios, sendo depositadas dentro de nós. É isto que ele veio fazer. Cristo em nós, através do Espírito Santo, a esperança da glória. Lá em Éfeso, esses homens não sabiam desse privilégio. E eu temo que muitos na igreja hoje não conheçam a realidade do Espírito Santo, da sua obra, do seu ministério, da sua ação. Porque nós convivemos com dois grandes dramas. Eu percebo que dois deles. O primeiro são as pessoas que desconhecem completamente a dádiva, a riqueza que lhe está disponível através da obra de Cristo. Através daquilo que Cristo fez na cruz. Porque Cristo, ao ir à cruz, ele nos possibilita recebermos o Espírito Santo. Esse é um grupo que desconhece.
E existe um outro grupo que prefere deixá-lo quieto e distante, preso nas confissões de fé, preso nas declarações doutrinárias e, se possível, preso lá no credo apostólico, que o credo apostólico é bem sucinto. Ele diz o seguinte: creio no Espírito Santo. Então é um grupo que prefere que o Espírito Santo esteja bem distante e que ele permaneça lá no primeiro século, que ele permaneça nas confissões teológicas, mas que ele não venha interferir nas nossas vidas, na vida da igreja, porque seria muito embaraçoso se ele nos visitasse e falasse conosco e interrompesse a nossa adoração, o nosso culto, como ele fez na cidade de Antioquia, em que Atos capítulo 13 fala sobre isto, em que eles estavam servindo ao Senhor e adorando e jejuando, e de repente o Espírito Santo disse: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Mas nós queremos que o Espírito Santo domine, reine e tenha liberdade sobre nós. E que ele dirija a igreja. E que ele diga: aqui vocês evangelizam, ali não. E que sejamos sensíveis à voz do Espírito, que fala conosco através da palavra de Deus. O que Paulo faz lá em Éfeso? Vamos correr o texto, para dar tempo. Versículo 4. Paulo explicou. É claro que há uma síntese aqui. Há uma redução. Lucas descreve em poucas palavras. Ele diz o seguinte: João realizou o batismo de arrependimento. Paulo está explicando a diferença entre o batismo de João e o batismo cristão, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. E aí, eles escutam este ensino do apóstolo Paulo e foram batizados no nome do Senhor Jesus. Passaram pelo batismo cristão. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Tanto falavam em línguas, como profetizavam. Paulo pôs as mãos sobre eles, e a imposição de mãos significa identificação. Eles estão, a partir de agora, inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. E este ato dos apóstolos de impor as mãos, aqui em Éfeso, promoveu a vinda do Espírito Santo e a dádiva dos dons do Espírito. Eles falaram em línguas e eles profetizavam. E aqui, queridos, deixa eu explicar rapidamente para vocês isto. Algumas teologias tentam fundamentar neste texto a experiência do batismo com o Espírito Santo como uma experiência subsequente à conversão. Seguido, é lógico, de uma evidência física inicial de se falar em línguas. Mas o texto não está dizendo sobre isso, e isso não é uma norma. O que ocorreu aqui em Éfeso é o mesmo que ocorreu em Samaria, e são experiências distintas que cabe à soberania de Deus. Porque quando nós estudamos a chegada do Evangelho em Filipos
em Tessalônica, em Bereia, em Atenas, em Corinto, nós não vimos esta experiência se repetir. São eventos particulares, pontuais. E qual é o significado aqui de que eles falaram em línguas? Tem alguém me ligando aqui, deixa eu desligar o meu telefone. Não posso atender agora. Eu não estou devendo para ninguém. Ligar de 011 essas horas da noite. Qual é a função aqui deste evento? Qual é o significado deste evento em que eles falaram em línguas? Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. E nós vamos ler também Isaías 28, do 11 a 13, tá bom? Eu não estou conseguindo visualizar as perguntas, os comentários. Se alguém desejar fazer algum comentário, alguma pergunta, faça. E o Pedrinho está aqui hoje, ele pode nos ajudar. Eu não consegui habilitar os comentários aqui no meu celular. 1 Coríntios 14. Versículo 20. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas, quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens, de outras línguas, e por meio de lábios, de outros povos. Nem assim me ouvirão, diz o Senhor. 22. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Que sinal é este? Lá na sinagoga de Éfeso, quando ocorreu este fenômeno celestial, espiritual, foi um sinal para os judeus incrédulos. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem, se todos anunciarem a mensagem de Deus, e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. Isaías, capítulo 28. Vamos lá no Antigo Testamento. Isaías 28. Versículo 11. Vocês vão ver de onde o Paulo tira esse argumento dele. Isaías 28 e 11. Eu vou ler, tá bom?
Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso. Deem descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Assim a palavra do Senhor lhes será um beabá, beabá, blá, 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 pouco aqui, pouco acolá, para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados e presos. O que Isaías está dizendo? Quando vocês perceberem, povo de Israel, judeus, que no meio de vocês há alguém falando em uma língua que vocês não conhecem, é resultado de um sinal de que Deus está virando agora a sua agenda para os gentios. Então o que ocorre em Éfeso é isto. Quando esses 12 homens creem em Cristo, recebem o Espírito Santo, são batizados, falam em língua e profetizam, estas línguas é um sinal para os judeus de que o juízo de Deus chegou sobre eles. Por eles terem rejeitado o Messias. Tá bom? Tem uma pessoa que sempre acompanha os nossos estudos, que ela sempre me faz perguntas em particular. Se você tem vergonha de fazer as perguntas em público, eu quero reafirmar, tá bom? Fique à vontade e me procure. Se houver dúvidas sobre este assunto, eu terei o maior prazer em responder a você. Tá bom? Então, o que ocorre aqui em Éfeso não é a evidência de uma segunda bênção, como algumas teologias afirmam, de que primeiro o cristão se converte e ele tem uma experiência inicial de conversão e existe depois uma segunda bênção a ser buscada. Não é isto. Ocorre um evento pontual em que há uma experiência estática que anuncia o Evangelho de Deus para os gentios e o juízo para os judeus. Tá bom? Atos dos Apóstolos 19, vamos continuar. Para terminarmos no horário. Versículo 8 agora. Depois de se encontrar e ter essa experiência com esses 12 homens, o que Paulo faz? Olha só, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Olha que bonito. Paulo sempre pedia oração para que a igreja orasse por ele justamente por isso, para que ele tivesse ousadia para falar. Talvez vocês não saibam, mas a tarefa de pregar é uma tarefa mais humilhante que vocês possam imaginar. Nós falamos, e me parece que falamos como loucos. Ninguém escuta, poucos dão crédito. E às vezes nós podemos ser desencorajados a falar. Por isso que Paulo sempre pede para que a igreja ore por ele, para que Deus lhe dê ousadia para falar. E aqui ele falou ousadamente. 2 verbos que Lucas utiliza para descrever a sua atividade na sinagoga. Ele discutia e persuadia a respeito do reino de Deus. O tema do seu ensino, da sua pregação era o reino de Deus. Esse reino glorioso, que já está entre nós. Já está dentro de nós, já está entre nós, mas ele não está ainda na sua totalidade. Ele virá quando Jesus Cristo retornar a segunda vez.
reino de justiça, de paz, de amor. E a tarefa da igreja é anunciar este reino, viver neste reino. E como que nós entramos neste reino? Nós entramos nesse reino através do novo nascimento. Foi o que Jesus disse para o Nicodemos em João 3. Se você não nascer de novo, de maneira nenhuma você vai ver o reino de Deus. Você precisa de um novo coração. Você precisa de uma nova visão da vida, de uma nova natureza, para experimentar este reino que é espiritual na sua essência. E Nicodemos não entende nada sobre o reino de Deus. Ele pergunta: porventura eu já velho posso voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus diz para ele: você é mestre, é teólogo em Israel, tem um PhD na universidade mais badalada de teologia e não entende do que eu estou falando? Porque este novo nascimento é uma obra de Deus. Pedro, posteriormente, explica que ele ocorre através da pregação da palavra de Deus. Nós entramos nesse reino, participamos desse reino, nos submetemos ao Rei. Se você é cristão e não se submete a Jesus Cristo, você está em contradição, você, na verdade, é um rebelde, que em breve receberá as sanções do rei. Imagine-se um súdito se rebelando contra o imperador. César decapitava, César bania, exilava. Nós estamos diante de um rei e nós nos aproximamos dele, porém sem medo de que ele vai nos decapitar, de que ele vai nos banir, de que ele irá nos punir, mas porém nós nos submetemos a ele. Rei do universo. Paulo prega sobre isto, ensina sobre isto, sobre o reino de Deus. Versículo 9: mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes. Olha aqui a descrição que a Bíblia diz dos judeus: teimosos. Eu acho que é só lá em Éfeso que tinha gente assim. Aqui não tem mais. Gente teimosa e descrentes. E eles faziam o quê? Eles falavam mal do caminho. É a segunda vez que o cristianismo é descrito nas suas origens. Nós estamos estudando Atos, e Atos fala sobre as origens do cristianismo. E é descrito como caminho. Hoje nós chamamos os evangélicos, os crentes, os bíblias. Antigamente, no meu tempo de criança, evangélico era chamado os bíblias. Naquela época que os crentes vinham para a igreja com a Bíblia, andavam com a Bíblia. Mas na origem, os seguidores do caminho. Isso fala de tantas coisas para a gente, de que nós somos viajantes, somos peregrinos, nós estamos caminhando, como diz o peregrino. Já leu o Peregrino, Renan? Já leu, Jéssica? Está lendo? De John Bunyan. Estamos caminhando para a nossa cidade celestial. Caminhando. E quem caminha não leva muita coisa consigo, leva poucas coisas, porque senão não aguenta a caminhada. Isso fala de Jesus, que disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Então, eu sou o meio para que você chegue ao Pai. O que Paulo fez? Paulo se afastou deles. Ele muda o método. Vocês não querem. Vocês são teimosos. Vocês se recusam a crer. Vocês ainda falam mal do caminho nas redes sociais, no WhatsApp aí de vocês, no Facebook. Sabe de uma coisa? Eu vou cair fora. E, levando consigo os discípulos, outra descrição bonita para falar dos seguidores de Jesus, discípulos, não são membros só da igreja.
são discípulos, são pessoas que entregam a sua vida para seguir um mestre e aprender deste mestre e reproduzir a vida deste mestre. Discipulado é constante. Passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, diariamente, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra, tanto judeus como gregos. Agora aqui, queridos, deixa eu até me ajeitar. Escola de Tirano. Tem 2 professores aqui. Tomara que os alunos deles nunca chamem-nos de tiranos. Existem 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Eu volto a repetir, 5.000 manuscritos do Novo Testamento circulando no mundo. E os mais antigos, ligados à tradição ocidental, têm uma nota de rodapé. Lembra da nota de rodapé nos trabalhos acadêmicos? E um deles dizem o seguinte, de que Paulo alugou esta sala da escola de Tirano e lecionou diariamente por 2 anos, das 11 da manhã às 4 da tarde, dando um total de 5 horas por dia de estudo bíblico. Os matemáticos aí, se o Kleber estiver assistindo, faça a conta aí, Klebinho, por favor. 5 horas por dia, todos os dias, durante 2 anos. E se você puder me informar, por favor, mano, quanto que dá essa conta em horas, por favor, porque isso é de chorar. Deixa eu explicar para vocês. A região da Turquia, onde fica a cidade de Éfeso, até hoje, eu me lembro de um casal da igreja que eu pastoreei no Mato Grosso. 2.400 horas. Aí, o mineiro já decifrou. 2.400 horas. Obrigado, mineiro. Houve um casal da nossa igreja lá no Mato Grosso que foram em um cruzeiro no Mediterrâneo e passaram em Éfeso. Eles disseram que nunca sentiram tanto calor na vida deles. E a cultura local adotava a prática da siesta. Eles acordavam muito cedo. E aqui eu me lembro do Mato Grosso do Sul, onde eu morei, em que os pedreiros começavam a trabalhar 5 da manhã, por causa do calor. Paravam às 10, 11, depois voltavam à tarde. E em Éfeso ocorria isso também. A prática da siesta. Fechava o comércio às 11 horas, paravam de trabalhar e eles iam descansar. Voltavam às 16 horas. Em Passo Fundo, eu levei um choque. Na hora do almoço, ia no comércio e nós encontrávamos o comércio fechado. É o horário da sexta. E eu, um paulistano, que morava do lado de um hipermercado que ficava 24 horas aberto, eu estranhei muito. Mas depois eu passei a gostar. Em Éfeso, não se trabalhava das 11 da manhã às 4 da tarde, de acordo com esse manuscrito bem antigo. Paulo alugou uma sala
E ele foi ensinar as Escrituras. E ele fez isso por 2 anos. Agora, algumas observações. A palavra de Deus tira a vontade do homem de descansar e de dormir. Quando o Espírito Santo se une à palavra de Deus, ele tira a vontade do homem de dormir. Tira a vontade do homem de descansar. E isso é algo glorioso. Porque uma das evidências da atuação do Espírito Santo em nós é o desejo que nós temos de ter mais de Cristo. E como nós obtemos mais de Cristo? Tendo da palavra dele. Paulo ensina. Imagina o conteúdo desse ensino. Você pode imaginar, pela carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, anos depois, que é a nossa carta aqui aos Efésios, em que os teólogos dizem que é um compêndio de teologia celestial, uma das coisas mais profundas que a mente humana foi capaz de conceber, e você vê a capacidade da igreja em assimilar essas verdades. E a igreja assimila, e o impacto disto você vê posteriormente. No livro do Apocalipse, quando Jesus fala da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: eu conheço as suas obras que você realiza. Eu conheço tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaravam apóstolos e não são. E vocês descobriram que eles são mentirosos, são impostores. Uma igreja que começou com pessoas que não sabiam nem que existia o Espírito Santo, esta igreja agora tem a capacidade de colocar pastores na parede e sabatiná-los e dizer: vocês são falsos. Porque um homem, por 2 anos, todos os dias, das 11 da manhã às 4 da tarde, devotou-se a ensinar as Escrituras para este povo. E Paulo trabalhava com as suas próprias mãos para se sustentar. Eu imagino que a agenda dele era essa: acordava muito cedo, fazia suas tendas, quando dava 11 horas ia para a escola ensinar as Escrituras. E o impacto disso, nós não temos ideia. Fazemos apenas um vislumbre do que Paulo escreve aos Efésios e da própria realidade de Jesus no Apocalipse. Deixa eu fazer uma pergunta para você desde já. Eu não sei o que você procura no cristianismo. Eu não sei se você está em busca de um alívio para as suas tensões, para as suas ansiedades, um paliativo, algo que alivie um pouco as suas tensões, te dê forças para caminhar mais alguns dias até chegar domingo. Eu não sei se você anseia crescer à semelhança de Cristo,
experimentar a presença dele, ser frutífero para ele, em gratidão por tudo aquilo que ele fez por você e que está simbolizado neste objeto aqui atrás de mim, na cruz do Calvário. Quando ele se entregou tanto, e então você, constrangido por esse amor, não aceita dar sobras da sua vida para ele. Eu não sei se você pretende e anseia experimentar a alegria e o gozo espiritual da comunhão com Cristo, que só o quarto secreto pode dar. Quando você se tranca sozinho lá e derrama o seu coração e é visitado por Ele através do Espírito Santo e experimenta uma alegria que nada neste mundo é capaz de promover. Eu quero dizer para você, tudo depende da relação que você dá à palavra de Deus. O tempo que você vai gastar com ela. Fome espiritual todos os seres humanos têm. Nós temos sede de eternidade, porque Deus colocou a eternidade dentro de nós. Nada criado pelos homens é capaz de satisfazer a alma humana. Mas o cristão, ele tem algo mais. Ele não tem só sede das coisas espirituais, ele tem sede da palavra de Deus. Essa é a diferença para o satanista, para o budista, para o judeu, para o budista. Todos eles têm sede de espiritualidade. Nós temos sede da palavra. Porque é ela que nos alimenta, nos sustenta, nos dirige. Você não irá muito longe da tua relação com a Bíblia. Eu me lembro de um amigo que trabalhou em uma empresa em São Paulo e ele me dizia que desde o primeiro dia de trabalho lhe chamou a atenção um porteiro que era um homem muito simpático, muito feliz, cumprimentava todos, trabalhava com alegria. E ele notava que aquele homem sempre, da janela do seu escritório, ele notava que nos intervalos aquele homem estava com um exemplar pequeno da Bíblia. Ele diz, é um cristão. E quando ele teve a oportunidade, ele diz, oh meu irmão, a paz do Senhor. Eu vi que você estava lendo a Bíblia hoje e vejo que você o faz todos os dias. Me diga, o que você leu hoje que inspirou este sorriso tão bonito? O homem olhou para ele e disse, meu filho, Deus não me deu a graça de estudar. Eu não sei ler. E não sei ler nada. Mas desde que eu me fui alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu sempre ando com ela, e abro ela, e fico olhando para ela, e eu sinto, todas as vezes que faço isso, que Deus vem até mim e fala comigo, me conforta, me corrige e me inspira. O impacto
não é apenas na igreja que ocorreu lá em Éfeso, mas o impacto também na cidade. Falei do impacto na igreja e o impacto na cidade. O texto vai terminar, e nós vamos terminar com isso, dizendo o seguinte: de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Eu não acredito de que toda a população de Éfeso foi até a sala do tirano escutar Paulo. Eu penso que as pessoas que estudavam com Paulo, que estudavam as Escrituras com Paulo, saíam pelas ruas, iam para os seus empregos, para o mercado, para a fábrica, para a escola, para a casa, e essas pessoas compartilhavam a palavra de Deus. E isto foi se espalhando em toda cidade, toda a província da Ásia, cuja cidade de Éfeso era a sua capital. Porque a evangelização da igreja primitiva é feita por missionários informais. As pessoas que vêm à igreja, escutam a palavra e elas reproduzem essa palavra de Deus para os seus amigos, nos seus companheiros de trabalho, seus parentes. Porque Deus espera que aqueles que escutam a mensagem do Evangelho sejam capazes de compartilhar a boa nova com todos que cruzam o seu caminho. A evangelização é comparada como um mendigo que encontra pão, come e sai pelas ruas para encontrar outros e diz o seguinte para eles: eu encontrei pão, eu estou saciado. Eu quero dizer para vocês aonde vocês também poderão encontrar pão para saciar a fome de vocês. É isto. Tá bom? É isso que Deus espera de nós em Balneário Camboriú. É isto que Deus espera da nossa igreja. Nesse momento de pandemia, nesse momento de grande dificuldade que nós estamos vivendo, de uma confusão sem precedente na mente das pessoas, que a gente possa falar da doçura de Cristo, do amor de Cristo, da dádiva de Cristo, que é a salvação, o seu Espírito habitando dentro de nós. Tá bom? Se você não sabe nada sobre o Espírito Santo, o que você deve fazer hoje? Você deve crer em Jesus. Só isto. Jesus Cristo disse em João 7:35, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo. Nós temos o Espírito, recebemos mais do Espírito, crescemos mais e mais e mais, quando simplesmente cremos em Jesus Cristo. Tá bom? Crer é a palavra de ordem para o Evangelho. Que Deus te abençoe. Domingo a gente se encontra de novo, às 7:30 aqui nesta plataforma. Quero cumprimentar um casal querido que eu amo muito, Thales e a Sandra, lá de Passo Fundo. Ah, querência amada, que deve estar fazendo um frio terrível. Deus abençoe, Thales. Deus abençoe, Sandra. Um abraço à IPI de Passo Fundo, tá bom? Manda um abraço para o Rodrigo. Vamos terminar, queridos. Tem alguma pergunta, alguma observação?
infelizmente eu não consigo visualizar aqui hoje. Eu vou tentar arrumar isto, eu prometo. Os comentários. Não, pergunta ainda não. Não. Tem que esperar um pouco, né? Vamos orar? E agora que nós vamos interceder, orar pela dona Suzy, pelo consolo do Espírito Santo sobre a sua vida. Hora de nós orarmos pelo nosso país. Orarmos, queridos, porque o cenário não é dos melhores. O número de contágio não diminui. As cidades estão sobrecarregadas. E há uma crise política, há uma crise econômica, sanitária, e nós avançamos muito para uma grande crise emocional das pessoas. Vamos interceder, tá bom? Pai querido, nós te damos graças nesta noite, pela tua palavra que veio até nós. Nós, ó Deus, somos gratos porque recebemos do teu Espírito e queremos experimentar, Senhor, da tua plenitude. O Senhor não tem gotas para dar, o Senhor tem plenitudes a conceder ao teu povo. Dá-nos desta plenitude do Espírito Santo, Senhor, para todos nós. Nós oramos nesta noite, intercedemos pelo nosso país, ó Deus. Lembramos do presidente da República, nossa autoridade máxima. Pedimos a cura do Senhor sobre a sua vida. Pedimos, ó Deus, a recuperação, ó Deus, dele. Ó Deus, a proteção da sua família. Oramos pelos demais ministros, ó Deus, da economia. Ó Pai, aquele que ocupa de forma interina a cadeira do Ministério da Saúde. Oramos por esses homens, ó Deus. Pedimos que a graça do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente, os guarde. Pai Santo, lembramos das nossas cidades, do nosso estado, ó Deus, lembramos da superlotação, ó Deus, nos hospitais, as poucas vagas existentes nas UTIs dos nossos hospitais, e suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, que haja cura para, ó Deus, os infectados, aqueles que estão nas enfermarias, aqueles que estão nas UTIs, ó Deus, cure-os em nome de Jesus. Suplicamos nesta noite, Senhor, encarecidamente, ó Deus, pela vida da dona Suzy. Oramos para que haja consolo do teu Espírito sobre ela. Oramos, ó Deus, por todos que neste dia perderam parentes, ente queridos, ó Deus, para este vírus. Suplicamos, ó Pai, para que o Senhor possa consolá-los. Senhor, lembramos de todos os profissionais da saúde, lembramos dos que estão trabalhando na linha de frente, tão expostos à contaminação, Senhor. Guarda-os, sustenta-os, dê forças físicas, forças espirituais, forças emocionais, Senhor. Oh, meu Deus, nós lembramos dos milhões de desempregados e suplicamos para a retomada da nossa economia, Senhor. Oramos, ó Deus, pelo desenvolvimento da indústria e do comércio da nossa nação, Senhor. Pai, suplicamos, ó Deus, socorro para aqueles que não têm o que comer, não têm o que vestir, não conseguem pagar os seus aluguéis, ó Deus, estão para serem despejados, aqueles que não têm mais de onde tirar recursos para viver, Senhor, diante desta crise. Pai, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Nós oramos para que o Senhor os abençoe. Meu Deus, nós pedimos a Ti, encarecidamente, para que o testemunho da igreja seja eficaz nesses dias, para que possamos pregar, Senhor, e compartilhar as verdades do Evangelho. Abençoa-nos, inspira-nos, usa-nos.
Dá-nos uma noite de paz, de descanso, o sono dos justos, aqueles que têm dificuldades para dormir, que possam descansar em Cristo Jesus. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pergunta não, mas seu amigo de Passo Fundo disse que faz 5 graus lá hoje. Está fazendo 5 graus em Passo Fundo. Está rengueando Cusco. Né, Thales? Pensa que eu esqueço? Rengueando Cusco. Na querência de Passo Fundo. Que Deus abençoe a cidade, os hospitais, os profissionais da saúde, aí do Hospital São Vicente, do Hospital da Cidade. Eu ia falar Marieta, olha. Os hospitais aí de Passo Fundo, as UPAs, que Deus abençoe o comércio da cidade, tá bom, Thales? E a IPI de Passo Fundo, os irmãos queridos aí do meu coração, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Domingo nós estamos de volta, tá? Lembrando, todos vocês que desejam e podem fazer a contribuição financeira para a manutenção do nosso projeto, tá bom? Certamente o Kleber deve ter postado aí os dados da nossa conta bancária. Nós agradecemos todos vocês que têm contribuído para que o nosso projeto se mantenha, queridos, diante desta pandemia, tá bom? Um abraço, que a graça preciosa de Jesus, que o grande amor de Deus, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, hoje e sempre. Amém.